Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Desta feita a lição de número 11, ousadia, do dia 14 de setembro de 2025. As leituras diárias estão aqui, eu espero que você esteja acompanhando. A leitura bíblica 1 Reis 18, 38 a 40, que eu quero destacar o versículo 40, que diz que Elias deu ordem aos israelitas no monte Horebe: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Meu Deus! Muito bem, meus amados, nós estamos falando já dos resultados de um avivamento. E nós não vamos falar aqui que esse exemplo histórico deve ser seguido, perseguir os inimigos e os eliminar fisicamente. Mas a lição que tiramos desse quadro dantesco, de morte aí de 1 Reis 18 e 40, é a ousadia, a coragem que veio sobre o povo depois do avivamento. Isso porque antes do avivamento de Elias no Monte Carmelo, o que estava acontecendo? O povo estava amedrontado, o povo estava refém das ameaças de Jezabel, não é verdade? Mas ao descer fogo sobre o povo, sobre o sacrifício no Monte Carmelo, veio o avivamento. E aí veio a ousadia, a coragem. O avivamento traz coragem aos corações dos crentes. Isso aqui é a lição de hoje. O avivamento traz coragem aos corações dos crentes para enfrentar as batalhas e fazer a vontade de Deus. A insegurança de um povo sem avivamento. Eles estavam intimidados por Jezabel, que os ameaçava, que os controlava pelo poder da manipulação das decisões do rei. A falta de avivamento faz com que o povo fique intimidado pelas notícias, pelas realidades e pelas ameaças contra o evangelho. É muito comum a gente perceber cristãos com receios de feitiçaria, receios das ameaças, receio das notícias do mundo. Meu Deus, o que será do Brasil, o que será da igreja, o que será de nós, Rendidos diante do medo das expectativas. Também Israel estava rendido a Baal. Um povo sem avivamento é tomado pelo medo, seguirá e servirá a qualquer Deus que se apresente. Assim como em nossos dias, as inseguranças fazem o povo desistir da fé e seguir as oportunidades mundanas. Um povo medroso, um povo derrotado nos seus sentimentos, seguirá a qualquer religião, a qualquer divindade, a qualquer ideologia e a qualquer crença popular, Porque está amedrontado, está intimidado com tudo, então ele vai seguir aquilo que aparecer como proposta de vida melhor. Olha o que mais, presos pelo medo, sem avivamento, o povo se torna escravo dos seus medos. Uma gente bloqueada, travada pela insegurança. Paulo escreve a Timóteo e diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! A vida cristã, ela é marcada por perseguições, por incompreensões dos familiares, por notícias contraditórias que vêm para te assustar, para te escravizar no medo, mas o avivamento te dará ousadia para se levantar e fazer a vontade de Deus. A ousadia provocada pelo Espírito Santo. Olha só a ousadia de Pedro depois do dia de Pentecostes. É impressionante nós observarmos o Pedro antes e depois do Pentecostes.
Pedro, sem avivamento antes do Pentecoste, segue a Jesus de longe e termina negando ao Senhor, né? Negou Jesus 3 vezes. O Pedro avivado, pelo contrário, se levanta no dia de Pentecostes e prega o evangelho e ganha 3.000 vidas para Jesus. Antes do Pentecoste, Pedro é precipitado, é inconstante, é medroso e ele nega Jesus. Mas o Pedro, depois do Pentecoste, depois do avivamento, depois do revestimento de poder, é um obreiro que se levanta com coragem, com ousadia e prega a palavra, levando 3.000 vidas a aceitarem o evangelho de Jesus. No capítulo 4 de Atos, quando a igreja está sendo perseguida e ameaçada, os apóstolos se reuniram com a igreja e clamaram ao Senhor por ousadia para pregar o evangelho. Isso aqui você tem que citar, você tem que grifar. Clamar ao Senhor por ousadia para pregar o evangelho. Está aqui, Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia, intrepidez a tua palavra. Ora, eles estavam sob ameaça de perseguição. Os apóstolos acabaram de ser presos, açoitados e soltos com repreensões fortíssimas. Ao invés deles orarem por proteção, para se esconderem, para fugir, para Deus matar os seus perseguidores, eles oraram por ousadia, coragem para pregar o evangelho. Senhor, nós queremos coragem, porque deixar de pregar o evangelho, nós não vamos deixar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, né? Alvoroçadores do mundo, foi assim que chamaram a Paulo e Sila, alvoroçadores, esses que têm transtornado. Olha o que diz aqui Atos 17:6, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles trabalham, eles pregavam com tanta ousadia por onde eles passavam, que foram taxados de transtornadores, alvoroçadores do mundo. Tal era a coragem e a ousadia deles pregando o evangelho. Finalmente, irmãos, tenha coragem. Tenha coragem. Tenhamos coragem e manifestemos ousadia em nossa tarefa de pregar o evangelho e expandir o reino de Deus sobre a terra. Tenha coragem, meu irmão. Ser forte, corajoso. Deus não nos deu espírito de medo. Como diz 2 Timóteo 1:7, Deus nos dá coragem, ousadia, poder para pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos chama para pregar em todo o mundo e para garantir que essa missão será feita, Ele nos reveste de poder, de ousadia, de autoridade para pregar o evangelho. Deus nos reveste do seu Espírito para proclamar com ousadia, como diz em Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu sei que olhando para frente, para o panorama, o que nos aguarda são desafios gigantescos, são perseguições, são batalhas espirituais, mas Deus nos reveste do seu Espírito para, com ousadia, pregar a palavra de Deus. Lembremos-nos da formação dos 300 de Gideão, quando Deus mandou voltar atrás os medrosos e covardes. O evangelho corre nos ombros de gente revestida do Espírito, que os encoraja, que os dá ousadia a pregar a palavra de Deus. Que esta palavra, que esta lição fique gravada nos nossos corações e nós sejamos pessoas ousadas, corajosas para entrar em qualquer lugar e pregar o evangelho, pregar para os grandes e poderosos, para que conheçam o único que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.